Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo através do livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 19. O fim desta quarta conta da segunda vinda de Jesus Cristo. O Filho dele, o Filho de Deus, Jesus Cristo vai casar. Ele vai casar com a igreja. O que é a igreja? Este corpo espiritual. De todas as pessoas que confiam nele, desde a morte dele na cruz até este arrebatamento, batizando pelo Espírito Santo neste corpo, nesta igreja, formando um corpo. Eu sou uma parte disto, simplesmente pela fé. O que privilégio? Qual privilégio é disponível a todos que querem confiar em Jesus? Nós não merecemos nada, mas Deus, com grande amor dele, é pronto para alcançar o pecador mais terrível e ajudar a levantar aquele pecador da morte, do inferno, do pó, do sujeira dele, e ajudar aquela pessoa, dando àquela pessoa nova vida, vida eterna, possibilidade de melhorar a vida e deixar tudo o mal que fez, aquele pecador fez na vida dele. Espero que já tenha esta graça no teu coração. Também não está a andar como cristão soberbo pensando, mas eu sou melhor. Não. Todos nós somos pecadores. Paulo, homem mais religioso no dia dele, mas ele disse, eu sou príncipe dos pecadores. Falamos sobre outras pessoas que vão ser convidados por ser gentios do Velho Testamento, antes de Israel receber a lei, também depois. Por ser judeus, mas antes de ser dado a lei, como Abraão, como a lei. Não sei exatamente estas diferenças, é complicado achar isto exatamente. Há pessoas convidadas durante a tribulação, judeus virgens, pelo menos estes 144 mil pessoas, mas também gentios fiéis. Vai ser outro que vai passar, perseverar até o fim, vai entrar este reino milenar. Eu mencionei a nossa última vez que esta ceia das bodas do Cordeiro vai ser celebrado aqui na terra. Grande festa. Já viu grandes festas hoje no nosso dia? Não é possível comparar as festas aqui com esta festa que vamos ter com o Cordeiro de Deus. Grande festa naquele dia. Espero que está pronto, Como é possível me preparar, Marco? Já falamos sobre viver uma boa vida. Mas eu acabei falando sobre várias coisas, mas limos um pouco em Mateus capítulo 22. Quero voltar. Eu li versículo 8 a 14, mas vamos voltar um pouco antes disto. Eu mencionei, começamos com o versículo 8 de Mateus capítulo 22, com as pessoas convidadas ao casamento depois do arrebatamento da igreja. Mas penso que é necessário voltar. Eu quero ler versículo 1 a 7 também. Quero dar-te um pouco mais de detalhe, que vai ser uma benção. Deus é muito rico. Mateus capítulo 22. Vou ler versículo 1 a 7. Deve entender o contexto de versículo 1 a 7 é antes da crucificação. É judeus que rejeitaram Cristo. Desculpa. Mas antes de ler, vamos ler Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 é quando Jesus chamou os apóstolos dele. Vou ler versículos 6 e 7. A Bíblia diz: isso é uma instrução que Jesus deu aos apóstolos dele. Versículo 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas
da casa de Israel. Indo, pregai, dizendo, eis chegado o reino dos céus. Está a ver? Ele mandou eles para ir à casa de Israel. Este indo à casa de Israel combina com Mateus capítulo 22, versículo 1 a 7. Vamos ler. Mateus capítulo 22, versículo 1 diz: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Mas ele está a dar-lhes as bodas do cordeiro. Grande coisa, casamento do filho. O que aconteceu com Israel? Versículo 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviado os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Isso aconteceu 70 DC. A destruição de Jerusalém quando eles rejeitaram Jesus. Vamos ler versículo 8 a 14 novamente, mas antes de ler, vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 14. A Bíblia diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Está a ver? Mas este evangelho do reino, que não é o nosso evangelho, foi dado a Israel, mas eles rejeitaram Cristo, a cidade foi destruída. Então, antes da segunda vinda, eles vão ao todo o mundo com esta mensagem. Está a ver, hein? Mateus capítulo 28, vamos ler 22. Vamos ler versículo 8 a 14 novamente. Desculpa. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Todas as nações. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, isso é a segunda vinda, viu ali um homem, repeti, o diabo já foi lançado à terra, um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Este besta, este anticristo, como ele chamou Judas Iscariotes, amigo, antes da morte dele. Mas, versículo 12, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui? Não vendo veste nupcial? Não tendo veste nupcial. E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Está a ver? Grande casamento. Mas o inimigo estava lá, sem roupa. O diabo, aqui na terra. Mas vai ser julgado. Mas, então, simplesmente é outro convite. Mas isso é para todas as nações durante a celebração. Grandes bodas que vão chegar. Mas a nossa parte, sendo uma parte da igreja agora nesta era,
é ser uma parte da esposa. Ah, alegria grande, hein? Sim. Então, mas Jesus, vou dizer isto, Jesus não quer mulher suja. Jesus quer mulher pura, imaculada. Como é possível me agradar Cristo para ser o tipo de mulher que Ele quer ter? É a minha obrigação a Ele. Ele deu a vida para mim. Por mim, vou dizer desta maneira. Mas para mim também, hein? Eu tenho responsabilidade. Eu quero falar sobre este aspecto deste Apocalipse. Vamos voltar ao Apocalipse capítulo 19. Vou ler o versículo 7 novamente. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, justiças dos santos não é a justiça de Deus. Não é esta justiça que salva-me e guarda-me agora e pode apresentar-me como perfeito perante Deus do respeito da salvação. Mas a obra de Jesus não dá-me qualquer justiça própria do respeito da minha roupa por chegar perante Cristo naquele dia. Eu posso ser salvo, mas com vergonha. Já falei sobre isto várias vezes, mas a justiça de Deus dá-me entrada, dá-me salvação, mas a justiça de Deus, eu sou vestido como Cristo, é a minha obrigação agora, mas a minha justiça é obediência a Deus depois da salvação. É a minha roupa. A Bíblia diz: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A minha obra cria a minha roupa naquele dia de casamento. Por mim ter obra certa, vou ter roupa gloriosa. Por mim ser fraco, mas a minha parte, mas não vai ser glorioso como outra parte do corpo. Que tipo de roupa vai ter naquele dia? Vamos considerar isto um pouco. Mas, do respeito do segundo assunto, que a esposa já aprontou-se, a igreja sendo purificada, já falamos sobre isto várias vezes. É o tribunal de Jesus Cristo. Lembra-te, o que é este tribunal de Cristo? É julgamento dos crentes. Não é julgamento para determinar salvação. A pessoa com Cristo já tem salvação. É julgamento para determinar a qualidade da minha vida depois de eu ter salvação. Mas eu obtive salvação por confiar em Cristo. Mas a minha obra, depois de confiar em Cristo, é a minha roupa. Mas vamos ler. 1 João, capítulo 3. 1 João. Peço desculpa. 1 João, capítulo 3, quero ler versículo 1 a 3. A Bíblia diz: Vede qual grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 3. E qualquer que nele
tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Por mim ter esta esperança, a Bíblia diz, vou purificar-me. Então, Marco, porque todos os crentes não estão a viver bem? Porque todos os crentes não estão a confiar nesta esperança. Mas com esta esperança, vou viver bem. Não vou adulterar, não vou fornicar, não vou mentir, não vou enganar, não vou roubar. Não, eu quero viver puro porque eu sei Ele está a vir. Está a ver? É simples desta maneira. Está a falar nesta passagem sobre o meu novo corpo. Quando Jesus, Ele ressuscitou, Ele andou ao terceiro céu, Ele voltou sem problema. Minutos, pode ser segundos. Não sei exatamente, mas não naquele tempo. Ele passou através de paredes. Apareceu, desapareceu. Ele comeu. Comeu mel e peixe com discípulos dele. Não são bodas, ceia das bodas do cordeiro, hein? Ele fez estas coisas com este corpo glorificado. Eu vou receber este mesmo corpo. Eu devo purificar a minha vida esperando disto. E vai ser grande dia por mim viver fielmente. Mas vamos continuar. Isso é arrebatamento. Vou dizer isto. Como a minha morte física, se a igreja ainda não é arrebatada, eu vou estar com Cristo. A minha alma, mas não o meu corpo. O meu corpo fica no chão, mas até deste arrebatamento. A ressurreição física do crente acontece com este arrebatamento. Como João soube aqui, ele vai chamar todos os corpos. Primeiramente, 1 Tessalonicenses 4 diz, primeiramente, os mortos em Cristo. Depois, aqueles que pertencem a Ele, mas quando Ele aparece. Vai ser no mesmo momento, eu não posso dizer isto com certeza, mas provavelmente, vou dizer desta maneira, também, alguns desses eventos dos últimos dias vão acontecer imediatamente depois do arrebatamento da igreja. Não posso dizer isto exatamente. Por isso, a igreja vai ser arrebatada, vai entrar pouco espaço. Não sei. Mas eu vou ser arrebatado novo corpo. Mas não somente isto. Vamos ler 1 João capítulo 2. Isso é antes disto. Antes deste assunto do novo corpo. 1 João capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecerei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Hein? Então, por duvidar, este crente, ele tem nome de crente, mas ele não está a viver bem. Por isso é uma dica que ele não é salvo. Hein? Deve ser uma mudança de vida quando a pessoa confia em Cristo. Deve ser como isto. Mas como é possível ter vergonha? Vamos ler Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, vou ler versículo 10 a 12, a Bíblia diz: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, julgamento do crente, tribunal de Cristo. Isso não é julgamento do grande trono branco depois do milênio. É outro julgamento aquele. Versículo 11. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobra a mim, e toda a língua confessará a Deus. Mas isso acontece para crente neste tribunal de Cristo. 12. De maneira que cada um de nós dará conta a si mesmo a Deus. É a minha responsabilidade dar conta a Ele. Sim, eu tenho esta vida eterna. Então, eu disse, mas a pessoa que não tem obra, eu posso duvidar salvação, mas isso não pertence a mim para julgar. E vou dizer isto, é possível ter obras fracas e ser salvos. Vamos ler sobre isto. Vamos ler 1 Coríntios capítulo... Mas, primeiramente, vamos ler 2 Coríntios capítulo 5.
2 Coríntios capítulo 5, quero ler versículo 10 e 11. A Bíblia diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, julgamento do crente, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Está a ver? Neste corpo, mas está a falar sobre a minha vida aqui, neste corpo físico. Assim que, pode dizer no corpo de Cristo também, mas o contexto é isto. Versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, perseguimos os homens, a fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Então, mas por mim saber e reconhecer estas coisas, vou viver uma vida certa, sabendo o temor que se deve ao Senhor. Este temor deve causar-me mudar e melhorar a minha vida, a qualidade da minha vida. Mas vamos ler também 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3 é outra passagem sobre este tribunal de Cristo. Vou ler versículo 10 a 16. Segundo a graça de Deus que foi me dado, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. 11. Versículo mais importante, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. É necessário me edificar a minha vida sobre Jesus. Vou dizer isto. Para ter Jesus, é necessário me chegar a Ele pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo a vida eterna. Para me ter Jesus, é necessário me chegar à cruz, pedindo salvação, recebendo este dom gratuito. Uma pessoa pode viver uma vida muito religiosa, com boas obras, com caridade e dons, dando a muitos. Mas a pessoa que não tem Cristo como fundação, não tem nada, é obra dele. Está a ver? É impossível a minha obra ser certa sem ter Jesus Cristo como fundação. O primeiro passo da minha vida é confiar em Cristo. Sem isto, não tem vida. Está a enganar o seu próprio, pode ser. Também outros. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento, Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, 3 coisas. Ouro, prata, pedra preciosa que perseveram através da prova do fogo. Mas outro 3, há 6 coisas em total que são ligadas com as nossas obras, julgamento das nossas obras. As nossas obras vão ser julgadas com fogo. Boas obras são como ouro, prata e pedra preciosa, mas obras fracas como madeira, feno, palha, que queimam por passar através do fogo. Está a ver? Obras certas vão permanecer do outro lado. Obras fracas vão ser queimadas e não vai ser nada do outro lado. 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Está a ver? É a minha obra, não a obra de Cristo. A obra de Cristo salva-me, mas eu sou julgado segundo a minha obra. Não para perder salvação, vou mostrar isto. Não, para determinar a qualidade da minha vida depois de ser julgado. 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá
detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está a ver? Então, mas a Bíblia diz, a obra de alguém se queimar sofrerá, se a obra de alguém se queimar sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Ele não vai perder a salvação dele, mas ele vai perder qualquer honra, qualidade, vai entrar vergonha, nudeza espiritual perante Jesus. Não queremos isto. Devemos pensar sobre isto. Nesta última passagem, nota a importância de ter Jesus Cristo como fundação de tudo o que faço com a minha vida. Boas obras sem Jesus Cristo não têm fundação certa. Vamos ler Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vou ler versículo 8 a 10. 8 e 9 fala sobre salvação. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Está a ver? É salvação, dom gratuito. Mas deles. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, fundação, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu sou criado para a boa obra, a minha obra. Isso não é a minha salvação. Eu fui criado pela graça para dar-me possibilidade, mostrar e provar a Deus que a minha fé é certa. Mas isso acontece, o início é novo nascimento. É nascimento. É a verdade por ouvir a palavra, é a semente que gera este nascimento. Está a ver? Vamos ler Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, quero ler versículo 11 a 14. A Bíblia diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. 14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial zeloso de boas obras. O problema com religião, a pessoa está a fazer boa obra, tentando marcar pontos com Deus, por ganhar a sua própria justiça. Mas não a mim. A minha obra é feita porque Ele fez obra para mim. Eu reconheço o que Cristo fez na cruz. Eu reconheço a minha culpa. Eu fui perdido, sem ajuda, sem esperança, mas Cristo veio, morreu por mim. Já confiei nele. Eu tenho Cristo. Agora eu sou salvo. Não é necessário fazer nada mais para ser mais salvo. Então a minha obra vai ser para demonstrar este amor que Ele deu a mim. Vou tentar devolver um pouco. E a razão, eu quero trabalhar bem. Vamos ler Tito, capítulo 3, versículo 8. A Bíblia diz: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procuram aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Está a ver? Boas obras, novamente, também neste mesmo capítulo, versículo 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Deus tem expectação da minha vida. Ele quer obediência. Eu já destruí a vida de Marco antes de confiar em Cristo. Mas com confiança nele, Ele está a dar-me possibilidade nova.
Então eu quero mostrar que ele tomou decisão boa. Vou tentar agradar ele com a minha vida. Está a ver, hein? Mas não somente isto. Esta distinção é muito importante. As minhas obras são muito importantes, mas não para me salvar. As minhas obras são a minha justiça que cria a minha roupa depois da salvação. Este Apocalipse, capítulo 19, versículo 8 diz: E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. É Jesus vivendo através de mim. Marco deve ser morto. Tudo que eu tenho na minha vida é Jesus. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, vamos ler versículo 13 e 14. A Bíblia diz: Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas reviste-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Está a ver? É necessário ser vestido, a Bíblia diz, do Senhor Jesus Cristo. E desta maneira é possível me não ter cuidado da carne, a concupiscência da carne. Vamos ler também, Colossenses capítulo 3. Quero ler versículos 5 a 10. A Bíblia diz: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Fio de desobediência é como fio de ira em Efésios capítulo 2. Também desobediência é mencionado lá. Fio de ira, fio de desobediência é fio de Adão. Pessoa que ainda não confiou em Cristo. Está a ver? Versículo 7. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, versículo 8, agora despojai-vos também de todo, da ira, de cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca, esta é língua. Versículo 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O que é este novo homem? É Jesus em mim. A Bíblia diz: eu devo ser vestido de novo. É a minha responsabilidade com Ele. O crente sem roupas certas vai ter vergonha. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, quero ler versículo 1 a 3. A Bíblia diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, corpo, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, como a ressurreição deste corpo glorificado. Versículo 2. E por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Nus, ou vou dizer, sem roupa. Sem a minha própria justiça, depois da salvação, que cria a minha roupa lá. Qualquer mulher, quando chega este tempo de casamento, primeiro pensamento, saia, o que veste? Vou usar. Eu quero esta saia de casamento muito gloriosa, muito bonita. Ela vai pensar desta maneira, sempre. Ela quer boa roupa certa, roupa fabulosa.
Cuidado, para ter roupa gloriosa lá no céu. Boa obra agora é requerida. Espero que está a procurar esta obra de Cristo na tua vida. Deus quer isto de nós. Vamos voltar ao Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, e vou ler versículo 9 novamente. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Mas o que orou Jesus, quando ele estava a falar com o Pai, antes da crucificação dele, João capítulo 17, versículo 17, ele disse, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Esta verdade, estas palavras verdadeiras de Deus, são palavras certas. Eu li outra vez, é impossível Deus mentir. Temos uma certeza destas coisas. Simplesmente é necessário ficar na palavra, porque o nosso entendimento pode ser fraco. Os apóstolos, depois de andar 3 anos e meio com Cristo, tiveram entendimento fraco. Deus queria mudar a mente deles. É necessário ficar na palavra. É contrário ao nosso pensamento, o nosso perspectivo. Ajuda-nos a entender o perspectivo de Deus. Mas requer determinação. Cada dia, crescendo em Cristo, procurando Ele. É necessário. É necessário. Então, vamos voltar. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Apocalipse 19, versículo 10 diz, e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo. Mas quem tem o testemunho de Jesus, adora a Deus. João queria adorar este anjo. Ele disse, não. Adora a Deus. Então, louvor ao outro santo ou anjo é proibido. Vamos ler também neste mesmo livro, Apocalipse 22, capítulo 22, vou ler versículo 8 e 9. A Bíblia diz, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar, e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Está a ver? Adoração a Deus. Mas não somente isto, Pedro. Vamos ler Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, quero ler versículo 25 e 26. A Bíblia diz, e aconteceu que entrando Pedro, isso é Cornélio, saiu Cornélio e recebeu-o, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Cornélio, ele viu Pedro, ele prostrou-se. Mas, versículo 26. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Pedro sabia uma coisa, depois de passar tempo com Jesus, ele não recebeu esta adoração. Isso não pertence ao homem. É proibido também com qualquer ídolo. Já lemos Colossenses capítulo 3. Vou ler novamente. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. A Bíblia diz avareza, cobiçar, é idolatria. Mas normalmente, por pensar sobre idolatria, pensamos sobre deuses falsos, pessoas dobrando o joelho perante esse ídolo, que de fato é idolatria. Mas há mais do que isto. Quando a pessoa guarda para ter a casa mais bonita, não estou a negar ter a casa bonita, mas algumas vezes a
pessoa adora em casa com um ídolo, ou caro, ou pode ser outra coisa. Riqueza dele. Acontece. Isso é idolatria também. Aquele jovem rico, ele quebrou o primeiro mandamento colocando a riqueza dele. A riqueza dele foi mais importante, guardando a riqueza dele, do que obedecer a palavra de Jesus. Ele negou aquele primeiro mandamento. Não tem outros deuses em frente de mim. Está a ver? Devemos aprender destas coisas. Hein? Mas não somente isto. Vamos voltar ao Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19, vou ler este versículo 10 novamente. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Marco, está a dizer como Jesus eu posso profetizar? Estou a dizer exatamente isto. Vamos considerar isto um pouco. Mas, sabe o teu destino eterno? Não, Marco, isso pertence a Deus só. Mas, é assunto futuro? Profetizar? É possível predizer coisa antes de acontecer? Deus deu-te palavra suficiente para dar-te garantia da vida eterna? Mas vamos ler. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, quero ler versículo 12 e 13. A Bíblia diz, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem vida. Tem o Filho de Deus ou não? Tem início esta salvação, este momento, em que confiou em Cristo, confessando a tua culpa, o teu pecado, fraqueza da tua vida, confessando tudo, dizendo, mas eu quero confiar em ti. Vou confiar em ti para a salvação. Uma vez. Eu sou nova criatura em ti por confiar nele. Hein? Mas, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 13. Estas coisas vos escreve a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Está a ver? É possível acreditar e saber o teu destino eterno antes de chegar àquela. Vou dizer isto. Deus não quer te passar a tua vida aqui com dúvidas sobre este assunto. Ele quer te ter paz agora no teu coração sabendo isto. Mas então, Marco, por que aqui muitos são fracos? Porque eles não estão a confiar em Cristo. Eles ainda não conseguiram fé suficiente. Não sei, por isso eles não são salvos. Mas Deus quer nos ter esta confiança. É possível. Fica com Deus. É possível. Memoriza a Escritura. Mas Marco, é trabalho? Sim! O que quer fazer? O que tipo de roupa quer ter? Evangelização. Mas Marco, é complicado. O que tipo de roupa quer ter? Já conseguiu abrir a tua boca e confessar Jesus? Quero ler novamente. Este é o Apocalipse capítulo 19. Mas Marco, eu tive grande visão. Eu tenho profecia. Mas cuidado, a Bíblia diz, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Muitos são muito prontos para falar, sim, eu recebi grande visão, glória a Deus, sim. Mas eles não estão a confessar Cristo, Jesus, com a boca. Deus quer te confessar Jesus. É possível saber o teu destino eterno agora mesmo. Mas vamos ler também 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Vou ler versículo 12. Por cuja causa padeço também isto,
Mas não me envergonha, porque Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que é este depósito? É a fé dele. Paulo confiou nele, ele está mais, ele vai guardar-me. Eu confiei nele. Não somente isto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vou ler versículo 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu tenho esta promessa, por me dizer, Ele vai guardar-me. Mas eu tenho esta promessa, estou a confiar, estou a profetizar. Mas não estou a dizer, eu recebi outra visão, Deus requer-nos para jejuar todas as sextas-feiras para obter a vida eterna. É nova regra da igreja. Eu estou a falar infalivelmente, Não estou a dizer este tipo de profecia. Eu tenho a palavra, devo aprender a palavra, mas este que recebe este visão neste dia, outro vai magnificar ele pensando, ele é grande homem, ele recebe visão, mas não eu, mas ele sim, grande homem. Engano do diabo, cuidado. Paulo, quando entrou o tempo para contar este visão que ele recebeu, ele não queria fazer isto. Ele falou isto tolo. Mas ele fez isto simplesmente como prova do apostolado dele, mas não foi desejo dele. Está a ver? Vamos ler Judas também. Judas 24. Judas 24, a Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Irrepreensíveis, perfeitos. Mas vou dizer isto, do respeito da salvação, é a obra de Cristo, a justiça de Deus que salva-me. Mas depois da salvação, eu sou guardado, mas Ele quer boas obras. Eu não quero chegar lá com nudeza. Eu não quero chegar lá com vergonha. Seria muito melhor chegar lá com honra, dizendo, mas confiei em Ti como minha vida, o meu Senhor. Mas todos de nós vamos estar dobrando os joelhos nos Teus rostos perante o Senhor. Com certeza. A pessoa que fica orgulhosa, mas ele tem outro problema. Ele não tem Jesus. Cuidado. Então, o meu professor, ele disse, se tudo o que você tem para um testemunho cristão são suas boas obras, suas boas intenções, seus bons motivos, suas doces resoluções e o fato de que você ama todo o mundo, você não tem nenhum testemunho cristão. Está a ver? Por ter boa obra, boa intenção, bom motivo, doce resolução e por amar o mundo, mas sem ter testemunho de salvação, sem ter Cristo, eu não tenho nada, é a minha boa obra, que não é nada para salvação. Estou a falar deste respeito. Testemunho cristão é pessoa crente, parte deste corpo. Se não tem esta experiência de chegar à cruz, recebendo Cristo, negando a tua própria justiça, confessando a tua culpa, pedindo misericórdia, recebendo Cristo para a salvação, eu quero este Cristo, eu quero esta vida eterna. Eu sei, eu não sou nada. Já vês isto? Espero que sim. É a única maneira para obter salvação. Pessoa que não tem isto, ele pode ser pessoa melhoríssimo. Mas ele não é salvo sem Cristo. Não é possível. Marco, como é possível dizer isto?
É possível porque há um caminho para a salvação, para chegar a Deus Pai. Não existe um pecador religioso na face da terra que não se orgulhe destas coisas. Está a ver? Pessoas sem Cristo, como religião, ele bate o peito dele como aquele fariseu em oração naquele dia. Lucas capítulo, penso que 18, por isso é 19. 2 homens foi ao templo para orar. Publicano, ele bateu o peito dele dizendo, mas eu sou fraco. Ele ficou de longe, mas este fariseu, eu disse, bateu o peito, mas não, ele ficou orando consigo. Não com Deus. Graças te dou a Deus, eu não sou como isto. Está a ver? A escolha pertence a ti. Já tem Cristo? Se não tem Cristo, é necessário receber Cristo. Não pode continuar sem receber Cristo. Já tem Cristo? Construi casa da sua obra. Casa certa, bonita, perfeita, sobre aquela fundação de Cristo. Não pensando a tua obra vai marcar pontos com Deus. Não. Somos devedores. Eu sou obrigado a Ele porque Ele deu a vida por mim. Eu nem assumi dar a minha vida para Ele também. Vai ser esposa gloriosa? Espero que sim. Vamos guardar este pensamento. Vamos continuar para falar um pouco sobre este segunda vinda, chegando do céu. Este Jesus Cristo como a esposa pura dele, mas também com outros para celebrar grande ceia aqui na terra. Vamos guardar e entrar mais com este ensinamento do Apocalipse capítulo 19 como a nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.